Semana da Justiça pela Paz em Casa mobiliza o Judiciário goiano. O Projovem do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás realiza o sonho de ser jogador de futebol. Evento goiano que reúne as ouvidorias debate assuntos atuais. Em nossos estúdios vamos receber o juiz Eduardo Tavares no quadro Justiça em Foco. Por isso não saia daí porque essa edição da Agenda Judiciária já está no ar. O Agenda Judiciária começa mostrando para você que a 11ª Semana da Justiça pela Paz em Casa mobilizou o Judiciário goiano. Acompanhe. Com o tema #NãoSeCale, a 11ª Semana da Justiça pela Paz em Casa foi aberta na Universidade Salgado Oliveira, a Universo. Durante toda a manhã, palestras sobre feminicídio e a importância da conscientização de meninos e homens foram realizadas por convidados. Uma delas foi a delegada Ana Elisa Gomes, titular da DEAN. Ela revelou que os números são alarmantes. 15 atendimentos por dia relacionados à violência contra a mulher, só na delegacia em que atua. É um misto de ocorrências, né? Existem as lesões corporais, que são bastante noticiadas, né? Mas aproximadamente metade das ocorrências se referem à violência psicológica e também à violência moral. Então, é um misto mesmo de registros que envolvem violências diversas, essas violências que são conceituadas pela Lei Maria da Penha. O evento foi aberto a toda a comunidade e tinha na plateia centenas de mulheres que buscavam ter mais conhecimento sobre o assunto. Organizada pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, presidida pela desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, a principal mensagem passada foi: denunciar é preciso. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, porque às vezes a mulher não tem força suficiente para denunciar o agressor, porque geralmente são pessoas fortes psicologicamente. Então o que acontece? O vizinho denunciando, vai a polícia da Maria da Penha lá, eles vão ter contato com a DEAN, as delegacias também estão cada vez sendo mais ampliadas. Então, todo esse envolvimento, elas vão ter mais segurança, elas vão procurar mais soluções. Apesar do início do evento ser aqui em Goiânia, ele na verdade repercute em todo o estado de Goiás. É que ele marca o início de um mutirão para a realização de mais de 1000 audiências que envolvam a Lei Maria da Penha, sendo 200 só aqui na capital. Todas as iniciativas tiveram o intuito de amparar e empoderar as mulheres vítimas de violência. O juiz Vitor Umbelino, do 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rio Verde, tem grande experiência no assunto. Para ele, esse tipo de atuação do judiciário, extrapolando o caráter apenas jurídico e promovendo a conscientização da população, de fato tem efeito positivo no combate ao problema. Talvez seja um dos trabalhos mais importantes, talvez mais do que julgar todos esses processos, realizar todas essas audiências, que nós já fazemos diariamente, né? Ou seja, cuidar da parte jurídico-processual, seja essa parte da conscientização. Porque você trabalha com paradigma cultural, tentando quebrar esse paradigma cultural do machismo, do patriarcado, do sentimento de posse, muitas vezes, que o homem tem em relação à mulher, fazendo cumprir os artigos da Lei Maria da Penha e da Constituição Federal. Então, a eficácia é justamente isso aí, atuar não só na consequência, o que nós já fazemos todos os dias com o julgamento desses processos, mas também e principalmente no que diz respeito à causa desse problema, né? Ou seja, atuando culturalmente, né, de forma que nós possamos quebrar esse paradigma sociocultural que insiste em colocar a mulher subordinada ao homem. Essa parte do trabalho que para nós é de fundamental importância. Um projovem do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás foi selecionado para fazer parte de um time de futebol profissional. Confira! Luan Henrique da Silva tem 16 anos e trabalha no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás há 1 ano. Lotado no arquivo judicial, o projovem trabalha pela manhã e tira as tardes para treinar. O sonho dele é seguir a profissão de jogador de futebol. Meu sonho de jogar futebol é ver ele na rua, né? Ver nos outros jogar. Aí de repente ver um cara que nem conhecia, me chamou para me jogar um jogo no outro dia. Aí foi indo aí que comecei a gostar, pegar jeito, né? Ver os outros jogar
E com o treinamento fui gostando mais, né? Aí foi indo a paixão pro futebol até hoje. Quando não está nos gramados, está em casa estudando. O adolescente, apesar de morar com os amigos, faz questão de estar com a família. Na casa da avó estão os irmãos e a mãe dele. Maria Aparecida conta que desde pequeno o neto já jogava futebol com os amigos e falava que um dia seria jogador. Desde criança, jogando na rua e foi pegando amor pela coisa e foi indo, a gente achou que era só brincadeira de rua. Quando a gente se deu conta, ele já estava querendo era jogar profissionalmente mesmo. Ele sempre falava que queria uma chance, que um dia ia aparecer alguém que fosse enxergar o trabalho dele. É o sonho dele, desde criança. Agora, fazendo parte do projeto Amigo da Criança, o sonho de ser um profissional do esporte está cada vez mais perto. Depois de um campeonato de futebol na cidade de Inhumas, Luan foi descoberto por um olheiro. Surgiu a possibilidade de eu ser contratado, foi na Copa de Inhumas. Jogamos lá, fomos para a final, joguei bem, aí com o juiz estava apitando o jogo. Um mês atrás ligou para o meu treinador, falando que tinha interesse para mim jogar lá no time deles do campeonato. Então eu estou esperando a resposta deles para partir para lá. Dentro do campo, o jovem atua na posição de volante. O sonho de ser um jogador profissional ainda está um pouco distante. Enquanto isso, ele segue treinando e se espelhando no jogador Felipe Melo, atualmente jogador do Palmeiras. Meu grande ídolo é o Felipe Melo, porque ele é forte, né? Pelo jeito dele, eu acho, mas mais o meu estilo, o dele, forte, agressivo. Então, eu me vejo igual a ele, meu estilo de futebol. O Tribunal de Justiça me deu, abriu as portas para mim, né, pelo primeiro emprego, pela atitude, né, pelo amadurecer mais no trabalho, né, e no futebol, porque eles estão me ajudando muito eles me ajudam muito sobre o psicológico da gente, né, ajuda muito no que a gente vai fazer, já coloca tudo para nós já cuidar para que no futuro esteja já certo, para a gente já caminhar mais para frente. Chegou a hora da gente conferir algumas decisões tomadas pelos magistrados goianos. A absolvição não gera obrigação ao Estado de indenizar suspeito que foi preso indevidamente. A 6ª Câmara Civil do TJGO negou o pedido de indenização por danos morais a um homem que ficou preso preventivamente por 81 dias, suspeito de participação num roubo. Ele ajuizou a ação contra o Estado após ter sido absolvido, medida que o colegiado entendeu ser necessária para a apuração do crime. O relator do voto, acatado à unanimidade, foi o desembargador Fausto Moreira Diniz. Dependente químico que sofreu agressões físicas e psicológicas em clínica de reabilitação será indenizado. O Centro de Reabilitação em Dependência Química Recanto dos Arcanjos foi condenado a pagar R$20 mil a Emerson Francisco de Rezende a título de indenização por danos morais em virtude da má prestação de serviços oferecida pela clínica de reabilitação. Ele sofreu agressões físicas e psicológicas durante o período em que esteve internado no local. A decisão é do juiz Marcos Vinícius Aires Barreto, da 2ª Vara Cível das Fazendas Públicas de Registro Público e Ambiental da Comarca de Catalão. Mulher que difamou escola em redes sociais terá de pagar indenização por danos morais. O juiz Peter Lenkschrader condenou Ana Célia Vitor de Oliveira a pagar indenização por danos morais à sua irmã Rita de Cássia Vitor de Oliveira por ofensas publicadas nas redes contra a escola de propriedade da irmã. A sentença foi proferida durante a realização do programa Justiça Ativa, que está sendo realizado na comarca de Aragarças. O dano moral foi fixado em R$ 2.500 e os honorários advocatícios em R$ 450, que serão destinados ao Lar dos Idosos de Aragarças, o Lar da Providência. O Agenda Judiciária vai para um rápido intervalo e volta já já. O Agenda Judiciária está de volta e agora você vai acompanhar o quadro Justiça em Foco. No Justiça em Foco de hoje, nós estamos recebendo o juiz Eduardo Tavares, do Juizado da Infância e Juventude de Goiânia.
Doutor, bem-vindo. Doutor, a gente convidou o senhor aqui porque recentemente começou a ser muito discutida a questão da idade em que as crianças podem entrar no ensino fundamental. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela é de 96 e ela teve uma mudança grande em 2006 que trouxe efetivamente essa limitação dos 6 anos de idade para o ensino, para ingresso no ensino fundamental. A partir dessa mudança da lei, o próprio Conselho Nacional de Educação, os conselhos estaduais, trataram de regulamentar essa questão da idade de ingresso, e os 6 anos da lei começou a gerar assim, discussões de quando ele deveria ser estipulado, né? Quando ele deveria estar a criança com 6 anos completos. Doutor, e nesse período, os pais que não estavam satisfeitos ou que queriam que os filhos ingressassem antes dessa idade, eles podiam ajuizar ações? Como é que era a postura do judiciário frente a isso? Sim. Antes, a regulamentação não era tão fixa em relação aos 6 anos. A partir, então, de 2006, e que depois, em 2007, houve a regulamentação nacional de que ela deveria ser em 31 de março, houve uma discussão muito grande, tanto nos meios da educação, como isso naturalmente veio acabar nos tribunais, da data, não só dos 6 anos, mas da data em que os 6 anos deveriam estar completos para essa criança ter acesso à educação infantil, né? À educação fundamental. Então, a partir de então, os tribunais começaram também a discutir, houve várias ações, até que esse ano o Supremo decidiu, pôs uma parte calma nesse assunto todo. Então, na verdade, algumas pessoas falaram em mudança, mas na verdade não houve uma mudança. Na verdade, foi uma consolidação de uma coisa que já estava posta. Questão de decretos, ou, enfim, as portarias, as regulamentações todas, tanto nacional como estaduais, tem até municipais, no sentido de que o 31 de março é um corte válido, sim, é um corte que tem um fundamento, isso, e o Supremo entendeu, na verdade, a principal característica desse julgamento, no meu ponto de vista, foi que o Supremo entendeu que as entidades, o Ministério da Educação e as entidades estaduais, né, as secretarias estaduais, têm autonomia e são os órgãos responsáveis para fazer essa discussão, para chegar a essa conclusão. Então foi uma decisão de respeito a essas deliberações de 2007, depois de 2011, em que estabeleceram o 31 de março como data limite. O Supremo, no fim, ele concluiu que ele não iria rever essa deliberação porque ela tinha sido tomada de forma de consenso ou de discussão. Houve uma ampla discussão social, audiências, enfim, dentro do órgão que é o órgão responsável, no caso de estabelecer as políticas educacionais. Então, como você bem pontuou, não foi na verdade uma alteração, foi uma reiteração de que a orientação estava correta. Doutor, e por que legislar e regulamentar sobre a idade em que a criança tem que estar em uma determinada série? Tem 2 fatores que pesam muito nessa decisão, e eles são completamente diferentes. Um é o fator da própria criança, da próprio entendimento que os especialistas fazem em relação a quando a criança está preparada psicologicamente para ter os acessos aos diferentes níveis que a educação, o formato como a educação ela é fornecida, né, para nós. Os especialistas também dizem que entre os 6 e os 7 anos há uma mudança muito grande. Então, na própria estrutura psicológica da criança, a criança ela precisa ter essa completude para conseguir ter acesso a esses conteúdos um pouquinho mais técnicos, um pouquinho de conteúdo mesmo, de alfabetização principalmente. Então, leve em conta essa maturidade psicológica da criança. A criança, hoje em dia, normalmente, quase todas têm uma maturidade, vamos dizer assim, intelectual, de conteúdo. A criança já tem acesso à escrita, à televisão, mesmo ao aparelho eletrônico, ela já tem esse acesso, mas aí leva-se em conta a questão de própria socialização, de você não antecipar fases da criança, né? Não colocar uma criança de 5 ou de 4 anos, que teoricamente pode até ser apta ao conteúdo, mas não tem a maturidade de absorver aquela forma. É uma criança que precisa estar mais socializando mesmo, brincando. Então, de não pular a fase. E o outro aspecto que também é relevante, principalmente para o governo, é a questão de orçamento.
É a questão de conseguir se organizar, tanto pegando tábuas de natalidade, pegando questão de proporção de população. Isso o IBGE faz os censos, né? A gente tem esses dados assim tabulados para muito tempo, de poder fazer o orçamento, de saber dentro de um universo tanto nacional como estadual como municipal, no caso da educação. Aí tem uma transição entre o municipal e o estadual, em várias fases. Quantas crianças vão ter naquele ano? O Estado precisa se preparar para isso. Então precisa ter um corte também objetivo de idade, seja dos 3 anos, né, para pré-escola, ou dos 6 para a educação fundamental. Certo, então tem ao mesmo tempo uma questão mais racional, mas também um cuidado realmente por parte do Estado com as crianças que depois vão compor a sociedade e precisam estar adequadas, né, doutor? Então vamos mandar um recado para os pais que estão assistindo. Eles têm algumas obrigações, né? Que as crianças não faltem às aulas. A gente até reportou uma decisão recente de um pai que foi punido porque o filho estava faltando demais e ele não tomava providências. Então eles têm que sim cuidar que os filhos compareçam, matriculem na idade correta, compareçam. E além disso, né, naturalmente os deveres dos pais de comparecimento, de acompanhamento, é tão importante para as crianças essa visualização. Eu queria passar uma mensagem de tranquilidade para os pais, porque no próprio juizado da infância, nós temos recebido alguns pais, algumas pessoas assim que estão preocupadas de que essa determinação do Supremo pudesse retroagir. E ela não vai, ela vai garantir. As crianças que já estão matriculadas, seja porque a escola entendeu, seja porque mesmo conseguiram uma decisão judicial favorável, a orientação que vai vir é de que elas não vão precisar retornar ou retroagir, porque isso também seria prejudicial para a criança. Isso é uma coisa que vai ser estabelecida de forma global, é uma política que vai ser reafirmada, mas que vai ser, inclusive o próprio Conselho Nacional está discutindo se vai fazer inclusive uma regra de transição, justamente para poder fazer essa acomodação. Então não é uma coisa que vai impactar, principalmente as crianças que hoje já estão matriculadas, elas vão sim permanecer nas próprias fases. Doutor, então para finalizar, a gente já está agora caminhando para o final da nossa entrevista. O senhor, como um jurista e também com essa experiência com as crianças e adolescentes no juizado, o senhor acha que essa foi uma decisão acertada? Eu acredito que sim. A gente vê no juizado em diferentes situações, para as crianças, para os próprios adolescentes, 1 ano, 2 anos de diferença de idade faz uma diferença brutal, uma diferença psicológica extremamente muito grande para as crianças. Então, uma criança de 5 anos tem uma determinada maturidade, uma criança de 6 tem outra, uma criança de 7 tem outra. O estabelecimento de limites é sempre injusto para quem está ali na borda, né? Para quem que nasceu em 1º de abril vai se sentir injustiçado. Mas eu acho que sim. E também uma outra reafirmação que hoje está muito em voga, que é do ativismo judiciário. Essa é uma decisão importante que o Supremo fez exatamente o oposto. Ele convalidou, ele respeitou a deliberação dos órgãos competentes. Então, nos 2 aspectos eu achei muito importante. Doutor, eu queria agradecer a participação do senhor. Obrigado. A gente vai agora para um rápido intervalo e volta já já. O 2º Seminário Goiano de Ouvidorias reuniu instituições públicas e debateu atualidades na área. Veja só. Todos os dias, o Poder Judiciário escuta e busca a solução para os problemas da população. Mas quem escuta a população quando ela tem algum problema com o Judiciário? As ouvidorias são um canal de comunicação entre o cidadão e as instituições públicas. Aqui no TJGO ela fica no térreo do tribunal, mas não é preciso vir até aqui para fazer uma manifestação. Das 8 da manhã às 18 horas, diversos servidores atendem as manifestações pessoalmente, por telefone, pelos números 0800 648 6464 e pelo site do Tribunal de Justiça, onde é possível cadastrar uma nova manifestação
ou acompanhar as que já foram feitas. A ouvidoria orienta como o cidadão deve proceder para solucionar o problema, como a demora excessiva no julgamento de um processo, além de propor ações corretivas. Foi pensando nos desafios atuais e no debate de novas ideias que foi realizado no Ministério Público Estadual de Goiás o 2º Seminário Goiano de Ouvidorias. Ao longo de todo o dia, palestras e debates foram promovidos. A primeira palestra foi proferida pela presidente do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União. Ela diferenciou os tipos de manifestações que podem ser feitas, que são a identificada, a sigilosa e a anônima, e falou sobre os prós e contras de cada uma. A distinção entre demanda anônima e sigilosa, como o próprio nome sugere, a demanda anônima você não se identifica de nenhuma maneira, certo? Você pode utilizar um e-mail fictício, certo? Você não se identifica. Na demanda sigilosa, você diz, faz uma marca no cadastro de manifestação que você quer sigilo, mas você fornece para a gente todos os teus dados. Então, nós ficamos com o cadastro do demandante, um cadastro sigiloso. Quais são os prós e os contras das duas? Em primeiro lugar, é importante que a gente chame a atenção para o fato de que esse tipo de demanda que não é aberta, ela protege o cidadão. Então, assim, aquela pessoa, por exemplo, que tem um cargo público numa prefeitura municipal no interior do estado, estou dando um exemplo, certo? Se ela se manifesta de forma aberta, ela pode sofrer retaliação. Então, o anonimato e o sigilo protegem aquela pessoa. Então, no sigilo, como você tem o cadastro de manifestação, fica com a ouvidoria, fica sob a responsabilidade do ouvidor. Se você é demandante, nos procura pedindo para fazer um encaminhamento de algum pleito e aquele pleito não está suficientemente instruído com o material que você me apresenta, como eu tenho o teu cadastro de manifestação, eu posso fazer contato contigo e pedir, por favor, me encaminhe os documentos tais, para ajudar o promotor, né, na investigação que ele precisa levar a efeito. Se for anônimo, eu não tenho como fazer esse contato. Outra palestra que chamou a atenção foi a do Ouvidor-Geral da União. Gilberto Valer falou sobre a importância das ouvidorias. A ouvidoria vem se consolidando como uma instância efetiva de participação e controle social e também de melhoria da gestão. Essa troca de boas práticas, de experiências, pensar no futuro de ouvidoria é pensar numa melhor qualidade de vida do cidadão brasileiro. O Ouvidor-Geral também refletiu sobre um grande desafio atual: o maior conhecimento do cidadão quanto à existência das ouvidorias. O cidadão tem que ser ouvido e tem que ser o centro da decisão do gestor. Essa é a mudança em que a efetividade é mais importante que a eficiência e eficácia. O juiz Vitor Umbelino representou a ouvidoria do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Sem dúvida nenhuma, a ouvidoria ela é de importância hoje fundamental, né? No século XXI, não se concebe uma instituição pública de prestação de serviço à comunidade, como o Poder Judiciário, sem a implementação de uma ouvidoria forte, de uma ouvidoria que realmente possa canalizar, né, não só reclamações, mas sugestões, elogios, tudo, né, que é o canal de comunicação que a população tem com o Poder Judiciário. Confira agora os cursos e os concursos disponíveis para a área jurídica. A Câmara de João Pinheiro, em Minas Gerais, está com 15 vagas abertas para diversos cargos. As inscrições vão de 27 de agosto a 27 de setembro pelo site consulplan.com.br. O Conselho Regional de Enfermagem do Pará, o COREN, está com uma vaga para advogado. As inscrições podem ser feitas pelo site do Núcleo de Seleções da Universidade Federal do Paraná até o dia 17 de setembro. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás doou armas e munições apreendidas para a segurança pública. Confira. Foram 54 pistolas, 2 revólveres e 3.600 munições que estavam sob responsabilidade do Poder Judiciário, entregues à Secretaria de Segurança Pública do Estado, que vai repassar os artefatos para a Polícia Militar. Elas estavam vinculadas a processos judiciais e, após a finalização das devidas perícias, foram liberadas pelos juízes competentes para o TJGO. São armas envolvidas em processos, geralmente de troca de tiros, e elas têm que correr o trâmite judicial legal. Então todas estão periciadas, a maioria com processos findos. Então, através da autorização da Presidência e da Corregedoria Geral, nós solicitamos aos juízes de cada processo que liberasse, porque elas são importantíssimas para voltar para a rua, para poder guarnecer, né, as nossas viaturas, as nossas equipes, com armamento que hoje falta devido ao recolhimento das armas devolvidas a Taurus. A
Após a assinatura do termo de cessão pelo presidente do TJGO, as armas e munições foram recebidas pelo secretário de Segurança Pública e representantes da Polícia Militar. Elas passam por uma revisão nas oficinas da logística da Polícia Militar e são entregues aos soldados em perfeita condição de uso. Irapuan Costa Júnior observou a grande importância da parceria entre o TJGO e a SSP. Essa parceria é muito importante, ela tem nos favorecido bastante. Todas as vezes que nós necessitamos do apoio aqui da Corte, nós temos encontrado o presidente, os desembargadores ligados à segurança, à criminalidade. Tem sido uma presteza a toda a prova. Para o presidente do TJGO, a entrega das armas causa uma grande satisfação por poder ajudar no combate à criminalidade. Nossa gestão tem preocupado em ficar o menor tempo possível com armas dentro de suas instalações. E nada melhor do que repassar a PM, que resolve um problema do Poder Judiciário com relação à segurança e, por outro lado, atende a PM, fortalece a PM para o seu dia a dia. Agora é hora de conferir a agenda do Judiciário para os próximos dias. No dia 31 de agosto será inaugurado o Sejusc da comarca de Posse. E fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciário. Nós estamos de volta na semana que vem. Uma boa semana e eu te espero na próxima.